Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, com autorização do nosso pastor presidente, ele pede para que nós traçamos uma palavra para a amada igreja. Então, vamos fazer uma leitura. Eu vou me distanciar um pouquinho, mas o intuito é sempre o mesmo, que é mostrar a, no caso, a autoridade do nome de Jesus. Mas vamos ler aqui de uma forma rápida dentro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 16 e os versículos 16 ao 26, que diz da seguinte forma: E aconteceu que, indo a nós a oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual adivinhava e dava lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E, na mesma hora, o Espírito saiu. E, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos juízes, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, dentro do texto lido, é muito importante nós sabermos quem foi Paulo antes dele conhecer ao Cristo. Mas Paulo era chamado de Saulo primeiramente, mas ele era um homem muito zeloso, era muito cuidadoso com as palavras, era cuidadoso com a palavra do Senhor, e ele conhecia muito bem as Escrituras, e a sua instrução era superior à das demais pessoas que ali habitavam e que ali estudavam a palavra de Deus. Não é à toa que ele foi aluno de Gamaliel, e somente Gamaliel chamava seus principais alunos para poder estudar com ele. Então Paulo, dentre os alunos, ele se destacava dentre todos. Lembrando que Saulo no caso, foi também um perseguidor dos cristãos. Mas quando ele começou a perseguir, ele reuniu várias pessoas e falou: vamos perseguir os cristãos, pois eles não são a favor dos judeus, então vamos persegui-lo. Então começou a caminhada de Saulo. Porém, ao caminhar, Saulo, ele tem o encontro com Cristo, aonde vê uma forte luz, aonde ele se joga no chão de tão forte que foi. Então,
Saulo olha para cima e ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? E o Senhor responde, dizendo: eu sou o Cristo a quem tu persegues. Então, ele ouvindo isso, a luz desaparece e ele não consegue mais enxergar. Ou seja, Saulo ficou cego. Aquela multidão a quem Paulo guiava teve que pegar Saulo nos seus braços e levar para casa na rua direita, aonde por 3 dias ele ficou sem se alimentar e sem beber nenhum líquido. Mas Deus já tinha um grande projeto na vida de Saulo. Então, Deus disse a Ananias: vai lá na rua direita, que Saulo está à tua espera. Então Ananias olha e diz: mas Senhor, esse Saulo não é o que nos persegue? E Deus diz: vai lá, que eu tenho um projeto especificamente para Saulo. Somente me obedece. Então, vai Ananias, mesmo com medo, ele obedeceu à voz de Deus e foi na rua direita. E na casa específica, quando ele chega, Saulo diz: o Senhor já dizia que tu chegarias, eu estava à tua espera. Então Ananias entendeu que ali realmente havia o projeto de Deus na vida de Saulo. Então Ananias orou, Saulo voltou a enxergar e ele diz: agora eu quero ser cristão, eu não sou mais judeu, eu quero servir ao Deus vivo. Então mudou-se o nome de Saulo para Paulo. Então Paulo começou sua caminhada dentro do cristianismo. Então, dentro dessas viagens, no capítulo 16, vai dizer da seguinte forma, no versículo 6: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E chegando em Troade, Paulo teve justamente a mensagem de Deus dizendo para descer para Filipos. Ou seja, Paulo e Silas tinham que descer para Filipos para pregar o evangelho. Chegando em Filipos, eles têm logo de cara, já notam a vidente que comandava a cidade por completo. Por que falo que ela comandava? Simplesmente porque a população, ela estava presa àquela mulher ou ao espírito que habitava nela. Então, Deus os enviou justamente para libertar aquele povo. Mas, quando Paulo e Silas começam a pregar o evangelho, ela começa a dizer da seguinte forma, pois ela era uma adivinha, e as pessoas iam até ela para buscar a sua sorte, perguntando: como será o meu comércio se eu abrir em tal ponto? E ela dizia: vai e serás próspero. E isso realmente acontecia, porque não era ela quem dizia, mas sim o espírito maligno que habitava nela, que a fazia de escrava, e dizia: diz a ele que ele será próspero. Então ela apenas repassava a informação. Então, de todas as videntes, ela era a principal da cidade. E o povo era escravizado nas mãos de Satanás. E o comentarista Matthew Henry vai dizer da seguinte forma: naqueles tempos de ignorância, infidelidade e idolatria, Satanás cativava os homens a seu bel prazer. Ele não teria ganhado tão adoração dessas pessoas se não tivesse fingido dar-lhes videntes, pois assim sua usurpação é mantida como o Deus desse século. Mas é muito importante saber que
o trono de Satanás nunca será empossado até o momento que sempre tiver uma pessoa que adore ao Deus vivo. Ele nunca tomará conta das vidas se nos curvarmos aos pés de Jesus. Então, por vários dias, Paulo e Silas começaram a pregar o evangelho. Mas essa vidente começou a dizer: dai ouvidos a estes homens, são homens de Deus, homens do Deus Altíssimo, homens que traz a verdadeira salvação. Aparentemente, ela está tentando ajudar. Aparentemente. Mas é assim que o inimigo das nossas almas, ele começa a trabalhar. Ele começa trazendo aparentemente um sabor doce, tentando ajudar a cada uma das pessoas, mas a sua intenção é prender e fazer dependente dele. Então, por vários dias, foi pregado o evangelho e ela começou a gritar: dai ouvidos a eles, são homens de Deus, homens do Deus Altíssimo, do Deus verdadeiro, do Deus que criou o céu e a terra. Mas, quando ela fazia isso, era justamente para interromper, para desconcentrar Paulo e Silas e a quem eles estavam evangelizando. Pois todos nós sabemos que para pregar o evangelho do Senhor é necessário ter concentração. Então, pensem, quando certa pessoa sendo evangelizada, Paulo e Silas quase convertendo ela para trazer para o lado de Cristo, para o lado da salvação, ela gritava: ei, dai ouvido a ele, viu? Porque eles são homens de Deus. Então isso atrapalhava a pregação de Paulo e Silas. E ela fez isso por vários dias porque ela ficava perseguindo eles, justamente para a pregação não sair da forma correta, e ela ficava interrompendo. Então, Paulo, ele ficou com raiva, mas não com raiva dela, mas sim do espírito que habitava nela. Então, ele se levanta quando ela interrompe a Paulo na sua pregação, e Paulo diz: no nome do Senhor Jesus, eu te ordeno que saias. E o espírito, na mesma hora, se retirou daquela vidente, que era escrava duas vezes. Escrava dos seus senhores e escrava também do espírito maligno que habitava nela. Então, por alguns dias, as pessoas iam ainda buscá-la. Mas ela não ouvia mais aquela voz que previa o futuro ou dizia a sorte da população. Então, isso que nós podemos notar é justamente o seguinte: que o nome de Jesus, ele é poderoso e tem poder universal sobre todos os espíritos, pois ele é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Criador do céu e da terra. Ele quem nos escolheu para estarmos aqui adorando a ele e ouvindo a sua palavra. E isso também traz a seguinte informação dentro desse texto: a libertação de vidas a partir do nome santo de Jesus Cristo. Por quê? Porque quando Paulo expulsa o demônio em nome do Senhor Jesus, ele liberta aquela mulher que era escrava e liberta a população também que era escrava do espírito maligno. Então, o nome de Jesus tem poder para libertar vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas isso trouxe uma certa confusão para a cidade, pois os senhores daquela mulher era muito influente. Então, as estratégias do nosso inimigo, de nossas almas, ele começou a trabalhar.
E a batalha é sempre nas nossas mentes. Quando os senhores percebem que ela não está trazendo mais lucro para eles, eles perguntam: o que aconteceu contigo? Então ela responde: houve 2 homens que vieram aqui e eu ficava atrapalhando muito eles. E eles disseram ao espírito que habitava em mim, que era quem eu ouvia a voz para adivinhar a sorte da população. E eles disseram no nome de Jesus, que eu não sei nem quem é. Mas eles disseram: sai dela. E o espírito automaticamente saiu de mim. Então eles entenderam: nós vamos perder nosso lucro e nós não vamos deixar barato. Eles não entenderam que era o agir de Deus. Porque o Deus deles era a finança, era o dinheiro. Então começaram a persegui-los, fazendo com que a população se voltasse contra Paulo e Silas. Quando ele consegue prender, é levado aos magistrados ou aos juízes. Então, quando é levado aos juízes, eles começam a falar que Paulo e Silas deviam ser julgados por importunação da sociedade. Mas uma importunação por falar de salvação? Uma importunação por falar que Jesus Cristo liberta? Uma importunação por falar que Jesus Cristo cura? Isso não é perturbação, não. Isso é a palavra de Deus trazendo a salvação para a sociedade. Mas eles eram tão influentes que interromperam e fizeram a cabeça da população e dos magistrados. E eles, ouvindo as afirmações dos senhores, eles se iram de tal forma que rasgam as suas vestes. Então falam da seguinte forma: agora, porque Paulo e Silas estão perturbando a sociedade, vocês serão presos. Mas não serão somente presos, não. Vocês vão apanhar também. Então começam-lhe dar pancadas com varas, com bambus, com ferros. E não é pancada leve, não. Era pancada forte mesmo. Ao ponto de deixar mancando, com o rosto irreconhecível e também com sangramentos e feridas profundas. E mesmo assim, eles continuaram na presença do Senhor Jesus, sofrendo por amor ao nosso Deus. Quando eles terminam de bater, somente pararam de bater porque cansaram. Quando eles cansam de bater em Paulo e a Silas, os juízes, dizem da seguinte forma: agora vocês serão presos, mas não será na cadeia comum, não. Vocês vão para o cárcere interior, que é um calabouço, aonde somente ali estavam as piores pessoas da sociedade. Ou seja, seriam pessoas que são assassinas, estupradores, pessoas que faziam armadilhas contra seu próximo. Eram apenas as piores pessoas, psicopatas. Somente habitavam ali no cárcere interior as piores pessoas da sociedade. E Paulo e Silas foram jogados a esses homens. Mas não parou por aí. Os juízes falaram da seguinte forma: para que não haja risco deles fugirem, acorrenta também mãos e pés. Eles fizeram isso porque no capítulo 5 de Atos vai falar que os cristãos foram presos, mas de uma forma que não é possível explicar. Eles conseguiram fugir no meio dos soldados. Conseguiram fugir. Então, para que isso não ocorresse, disseram: prende seus pés e as suas mãos. Então, ali, Paulo e Silas jogados
num local escuro, úmido, insalubre, sendo julgado como uma pessoa má, uma pessoa psicopata. Ele foi jogado ali no cárcere interior ou no calabouço. Foram jogados eles. E mesmo ali com dor, talvez chorando também, eles dizem da seguinte forma: vamos continuar pregando o evangelho. Mas como que a gente pode fazer isso? Vamos cantar e orar em voz alta. Então começaram a louvar, começaram a orar. Mas a sua oração não era para que Deus castigasse aquelas pessoas, não. Mas sim que trouxesse conhecimento para as pessoas que ainda não sabiam quem era Jesus, para que ele veio, que foi morrer por nós, carregar nossos pecados, para nos salvar e tirar o fardo das nossas costas. Então começaram a orar pela população e pelos homens que bateram neles. E depois de orar, eles começaram a cantar. Talvez nos dias de hoje, eles cantassem esse hino. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Então eles começaram a louvar com muito fervor em voz alta também. E talvez alguns carcereiros começaram a escutar. E talvez começaram a zombar deles. O teu Deus te abandonou. Tu estás aqui junto com a gente que matou, que matou pessoas, que estuprou pessoas. Você está junto com a gente e o teu Deus te abandonou. Então, eles ouvindo isso começaram a cantar e orar com mais fervor ainda, para mostrar que Deus estava com eles. Então, Deus ouve a oração de Paulo e Silas, ouve o louvor e diz: agora é a minha vez. Eu vou agir agora, vou me levantar do trono e vou agir. Então, Deus, ele usou a natureza para libertar Paulo e a Silas. O terremoto que aconteceu foi bem localizado, não foi na cidade, nem ao redor, nem na cidade vizinha, não. Mas sim no calabouço em que Paulo e Silas estavam, e em um ponto onde era praticamente impossível haver terremoto. Então Deus enviou a natureza para libertar a Paulo e a Silas. Quando começa o terremoto forte, começa a estremecer tudo. E os portões caem, as correntes se quebram e as colunas se movem do lugar. Deus é tão cuidadoso com seus servos que ele só fez a coluna se mover do lugar, mas não derrubou as colunas. Porque se as colunas caem, todo mundo morreria. Então veja o cuidado que o Deus vivo, Jesus Cristo, ele tem com o seu povo. Jesus Cristo, ele é o único que pode libertar. Está precisando de libertação? É necessário buscar a Jesus Cristo. Está precisando de cura? É necessário buscar a Jesus Cristo. Está precisando de salvação? É necessário buscar a Jesus Cristo, pois só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e a Ele a honra, glória e louvor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, se estás necessitado, se estás perturbado, se estás precisando de
Se estás sentindo um vazio dentro de ti, esse vazio só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Não há dinheiro que supra, não há carro que supra, não há nenhum celular que supra, não há viagem que supra, mas o vazio que é sentido é somente preenchido por um nome, por um Deus que se fez carne. E esse Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Porque ele vive.